Olá, morada acadêmica, lugar onde os saberes se encontram. Hoje viemos fazer algumas reflexões sobre um tema que é muito caro à fenomenologia, né, enquanto posicionamento clínico, crítico e de situacional mesmo, né, no mundo contemporâneo, que é o que a gente chama da fenomenologia ou a ética do cuidado. Acho que essa é uma questão fundamental que todos que perspassam, né, essa frente epistêmica aí, de algum modo se deparam com com essa ontologia do cuidado, que não é tão simplória como a gente, no senso comum, né, a define, a pensa. Então, a ideia hoje é trazer uma organização, né, um pouco mais estruturada desse tema. Para isso, né, nós vamos trabalhar como base aí um livro, especificamente a introdução, capítulo 1, que é esse que está aí na tela, né? Fenomenologia do cuidado e do cuidar, perspectivas multidisciplinares, né? Organizado pelo Peixoto e professor Holanda, que é um nome bastante já conhecido, e que cada capítulo vai tecendo, não é? Algumas questões sobre como essa questão do cuidado e do cuidar, né? E é interessante porque coloca o substantivo e o verbo, então a questão, né, muito presente do cuidado não como algo pronto, né? Que às vezes a gente vende isso e essa ideologia do bem-estar e do autocuidado e da autoajuda vem colocando para o mundo, né? Mas o cuidado não como algo pronto, mas como esse gerúndio, esse cuidando, não é? Esse verbo que se faz inacabado. Bom, como sempre, estamos falando de um livro organizado por um doutor de educação, né? Então, Adão Peixoto é doutor em educação pela USP, tem a graduação e mestrado pela filosofia pela PUC de Campinas e é professor da Universidade Federal de Goiás. O Adriano Furtado Holanda, não é? Que é um nome já bastante conhecido, assim, né? Que vem lá do sul, assim, um pouco mais lá da Universidade Federal do Paraná, né? Doutor em psicologia pela PUC de Campinas, mestrado, né? Mestre em psicologia clínica pela Universidade de Brasília, né? Adriano Holanda, que tem muitos textos sobre humanismo, psicologia fenomenológica, né? Então, tem aí bastante familiaridade, não é, com esta temática, tá? Bom, na apresentação deste livro, né, eles dizem que o livro é, na verdade, um resultado de conferências que foram organizadas num congresso de fenomenologia, né, lá em Goiânia, em 2008. E tem um núcleo de estudo por trás desse livro, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Fenomenologia, não é? Também pertencente aí na Faculdade de Educação na Universidade Federal de Goiás, tá? Existia uma temática que era o cuidar, né? Então, todos os ingressantes e autores do livro, de algum modo, trabalharam com esta questão, né? Então, pra vocês terem uma ideia, né? Se você pegar um pouco o sumário do livro, eu fiquei mais na primeira parte, que é do Marcos Aurélio Fernandes, né? Que está na Universidade de São Francisco, fez doutorado né, na Pontifícia Ateneu, né, em Roma, mas também um texto belíssimo sobre do cuidado da fenomenologia, a fenomenologia do cuidado, que trabalha muito essa questão ontológica e ôntica, né, que é uma questão que perspassa muito essa preocupação. Nós temos alguns capítulos sobre o Merleau-Ponty, a corporeidade e o cuidar, a questão, né, sempre da refundação do cuidar dentro da fenomenologia. Existe um capítulo da fenomenologia do cuidar na perspectiva da enfermagem, na perspectiva da educação, né? E os diálogos com Sartre e com Russell. Então, há vários capítulos, assim, o livro é muito interessante, vale a pena, né?
se debruçar sobre esta obra, né? E a ideia hoje é justamente trazer, não é, uma reflexão um pouco mais organizada sobre essa questão, né? Que não está pronta, né? Ela sempre se dá nesse diálogo. Vamos lá? Então, vamos fazer uma leitura, né, desse tema do cuidado e do cuidar, né? A partir desse texto, então, do Marcos Aurélio Fernandes, da PUC de Brasília, me pareceu muito elucidativo e coloca muito, de maneira rigorosa, eu diria, uma discussão mais complexa, né, entre o cuidado enquanto substantivo, que está disseminado de maneira inautêntica, funcional na sociedade até hoje, né, e o cuidar como essa ação transformadora, essa ação existencial ou coexistencial em situação. Tá? Bom, lembramos, não é, que quando falamos nessa perspectiva do cuidado e do cuidar, o livro já nos denota, né? Nós temos uma preocupação fenomenológica com essa questão. Então, há um marco e uma perspectiva, né, ontológica, epistemológica de partida. Né? Falar de cuidado, da ética do cuidado, em outras visões, talvez seja muito diferente falar do cuidado e do cuidar a partir de Heidegger, Biswanger e tantos outros que se colocam hoje nesse viés fenomenológico, certo? O Heidegger, né, que é um filósofo, então ele não tem uma preocupação direta, obviamente, com uma ação de cuidado à saúde ou de cuidado ao ente, né? Ele está fazendo uma discussão muito mais preocupada com a ideia do cuidado que a gente fala na esfera ontológica. Então, a pergunta do cuidado para o Heidegger remete a uma questão do ser no mundo, né? Que não necessariamente está pré-traço ocupado com as coisas do mundo, consigo ou com os outros. Mas o homem que se joga no mundo e não tem outra opção, quer dizer, nós estamos falando do ser no mundo, né? A partir daquele eixo do sentido do ser no tempo, aberto à vida, portanto, e às possibilidades. Então, o Heidegger, né, ele traz uma visão ontológica do cuidado que muitas vezes é pausterizada no que nós poderíamos falar de uma entificação, né, do cuidado. O que é entificar esse cuidado? Isso é importante, né? É compreender o cuidado apenas como uma ação pontual. Então, por exemplo, eu vou fazer as unhas hoje para ir para um evento. Isso seria um cuidado. Ele não está falando disso, quer dizer, essa entificação que hoje está muito disseminada, né? Então, pratique práticas de autocuidado, né? Parece para o Heidegger isso seria quase pleonasmo, né? Quer dizer, como não existe uma prática de cuidado, de autocuidado, porque o cuidar, ele implica o sujeito, né, na sua esfera ontológica e ôntica, ou seja, né, chover no molhado, a gente usando uma expressão mais popular. Então, a gente tem o Heidegger como esse ponto de partida, que reposiciona, né, isso é importante, é um reposicionamento do cuidar numa visão ontológica, que nós não estamos acostumados a realizar. Num mundo que entificou o cuidado, então, ou seja, isso tornou quase uma matéria, uma substância, uma mercadoria de consumo, né? Ah, você cuida de si, eu vou ao psicólogo, eu faço ginástica, como se apenas essas ações, que eu não estou dizendo que têm efeitos ou não de cuidado, mas elas por si, per si, não significam na fenomenologia, né, cuidado. Quer dizer, o cuidado ele é muito mais profundo e complexo do que simplesmente ações técnicas, instrumentais, do que a gente no ser cotidiano chamaria de autocuidado, por exemplo. Né? Então, muita gente, quando a gente usa essa terminologia do autocuidado, ou do cuidado, mesmo na fenomenologia, tem uma certa
certo cuidado, né, um certo reverso, um certo enjoo, uma náusea quase conceitual, dizer, ó, cuidado, que não é bem disso que nós estamos falando. Então, partimos da visão heideggeriana. É, né, sempre bom lembrar que, obviamente, foi feito já uma releitura por Binswanger e Midad-Boas, né, com a ideia do cuidado como solicitude, como muito mais preso a essa identificação. Então, Binswanger também vai ser criticado por conta disso, mas ele traz a noção de cuidado mais para próximo da psicopatologia e da psicologia, há de se dizer, não é? Mas isso causou também um problema, que é isso que eu estou querendo dizer aqui, né? Quer dizer, a gente perdeu um pouco a preciosidade, e aí eu penso que a fenomenologia, nesse sentido, ela tem muito a contribuir, né? Que é o que nos provoca o viver, o pensar, o ser no mundo, né? A fenomenologia, como diz aqui o autor, já logo no início do texto, né? Como esse empenho cuidadoso do pensar, né? Então, falar a partir do cuidado e com o devido cuidado, né? Como a gente diz no senso comum, requer, né, um pensar em um empenho que talvez no mundo, inclusive contemporâneo, esteja muito presumido, é, abandonado, não é? E distraído. Então, pensar o cuidado na fenomenologia exige uma coisa anterior, que é se empenhar em pensar o mundo. Não como algo dado, né? Isso é importante. O mundo não como algo já colocado, pronto, mas como um projeto. O mundo como Heidegger, Husserl, Nietzsche, estou juntando todo mundo no balaio, mas o mundo pensando essas tessituras, né? Esses teceres, né? Eu gosto muito, pensar vem de uma palavra, do verbo, não é? Do particípio passado no latim, do verbo pendere, que quer dizer pendurado, pendido, né? Então, pensar, não como a gente fala a palavra pensar, a gente nos, né, nos provoca uma ideia também de coisa acabada. Pensar um mais um igual a dois, pensar um conceito que tem uma conclusão. Aqui não, aqui o pensar, ele exige, né, viver esta incerteza quando a gente se encontra pendurado. Pensa na ideia do pêndulo, do movimento e também do pendurado sobre o abismo que Nietzsche nos fala. O homem é, né, é uma ponte e não um destino pronto. Então diz, né, o autor, eu concordo, pensar, repensar, né, a ferida no mundo é permitir um outro empenho pela existência, que nós não estamos acostumados a realizar neste mundo tão tecnológico, tão acelerado e que banalizou de maneira muito inapropriada a própria noção da ética do cuidado. Bom, partimos então desse reposicionamento do pensar de um outro modo. Pensar de um outro modo, né, como diz o autor e Heidegger, é ter e ficar, de alguma maneira, e isso não tem essa é uma grande discussão, não há uma preparação antecipadora à espera do inesperado, que é a questão de ficar pendurado no mundo. Com isto, é preciso, como diz o próprio Heidegger, né, Biswanger, todos esses autores de releitura, pensar exige uma concentração, um outro posicionamento no mundo. Precisa ter um certo cuidado pelo ver, pelo perguntar. Sempre digo isso em aula, não é? O perguntar, o modo como perguntamos, é muito mais importante do que o modo pelo qual respondemos. Vou repetir: o modo pelo qual perguntamos é muito mais importante do que como respondemos.
Então é preciso trazer à luz aquilo que estava encoberto, não é? Que passava até desapercebido. Há um novo cuidado pelo ver, há uma paixão pelo ver, pela evidência, pelo desvelamento, né? Então, olha só, já estamos caminhando, né? Então, esse outro pensar solicita um perguntar diferente, um perguntar radical. Radical no sentido de voltar às raízes. Perguntar aquilo que é digno de ser perguntado. Isso é, né, é muito, parece banal o que estou falando aqui, mas é muito importante. Porque isso provoca outros modos de ocupar e preocupar-se com o mundo, que vai diferir muito desse modo funcional, instrumental, quase automático em que vivemos. É uma outra forma de pergunta. E nesse sentido, pensar implica em se perder. Só que o mundo de hoje não abre espaço, nem vontade, nem potência para o homem que quer se perder e ter tempo para se perder. Essa é uma questão que vai gerando esses abismos ontológicos e sofrimentos que nós nem sabemos nominar. Então, há um novo cuidado pelo pensar e pelo ver, que é uma outra possibilidade que a fenomenologia abre, né, para a gente se preocupar com o real. O real não está dado, certo? Desse modo, a gente só se apropria realmente daquilo pelo qual nos debruçamos e cuidamos. Não como algo instrumentalmente provocado, mas como algo que nos acontece, como um acontecimento. Então, cuidado, né? Ele vai estar muito vinculado na visão fenomenológica com uma solicitude, ou seja, estar aberto a esse pendurar-se, uma certa cautela, que é essa questão de disponibilizar-se com atenção, e ao mesmo tempo uma atitude, que é, eu acho que um pouco a ideia da própria psicologia, né? Ou seja, a psicologia provoca, deveria provocar, um outro modo de preocupar-se com o mundo que é diferente desse modo instrumental apenas. É um modo por um outro perguntar e cuidar autêntico. É nomear modos de ser e estar no mundo diferentes e não se incomodar com isso. Então, por isso que a fenomenologia evita ao máximo fechar diagnóstico com nomes e tarjas, não é? E está muito mais preocupada com este processo, esse projeto de vir a ser, que é inacabado, transitório, e, portanto, provoca, né? Sempre o pensamento está dinamicamente pensando a pensar, né? Então, um pouco desse pleonasmo, mas que é provocar essa náusea, como diria Sartre. Nesse sentido, nós não somos nós, enquanto entes humanos, que possuímos o cuidado, que é uma visão mais cotidiana, mas é o cuidado que nos cuida, ou seja, é o cuidado que nos tem. Pertencemos ao cuidado somente enquanto vivemos no mundo. Nada é pré-antecipatório. Não existe uma bússola, não existe uma receita. Cuidar é isto, cuidar é aquilo. Você precisa viver, não é? E atravessar a vida, como lá Higino nos ensinou, e essa é uma mítica muito retomada quando se fala da ética do cuidado, não é? Que Heidegger, inclusive em Ser e Tempo, traz que é a fábula de Higino, a fábula da cura, né?
que nós vamos ler aqui a partir, inclusive, do autor, lá na página 21. Certa vez, atravessando um rio, Cura, ele põe entre parênteses, cuidado, viu um pedaço de terra argilosa. Cogitando, tomou um pedaço e começou a lhe dar forma. Enquanto refletia sobre o que criara, interveio Júpiter, o céu. Cura pediu-lhe então que desse espírito a esta forma de argila, o que Júpiter fez de bom grado. Como Cura quis, então, dar seu nome ao que tinha dado forma, Júpiter a proibiu e exigiu que lhe fosse dado o seu próprio nome. Então começa um conflito. Quem vai dar o nome para aquela argila que toma, não é, a brisa do espírito? Enquanto Cura e Júpiter disputavam sobre o nome, surgiu também Telos, a Terra, querendo também dar o seu nome. Uma vez que é Terra que forneceu, obviamente, a argila, um pedaço do seu corpo. Os litigiosos, ou seja, quem estava ali brigando, elegem e tomam Saturno, representante do tempo, como um juiz, como um árbitro. E Saturno, então, pronuncia a seguinte decisão, que seria a mais justa. Tu, Júpiter, por teres dado o espírito, deves receber na morte o espírito. E tu, Telos, terra, por teres dado o corpo, deve receber o corpo. Porém, foi a cura quem primeiro o formou. Então, o ele deve pertencer a ela enquanto viver. Como, no entanto, sobre o nome há litígio, diz Saturno, ele deve se chamar Homo, que vai nos levar à ideia de humano, de homem, pois foi feito de humus. É muito bonito essa mítica, não é? E essa mítica, aliás, é uma mítica que se encontra em outras fontes, é uma mítica muito greco-romana, né, eurocêntrica, mas se você, por exemplo, pegar a cultura Nagô, né, é uma cultura que vai colocar muito também, né, a ideia da própria invenção humana, né, pelas entidades lá, a partir também do barro e da argila, com sopro vital, né? Então, são várias míticas que se coadunam em torno de uma certa facticidade parecida, né? Bom, então nessa fábula a gente percebe, né, que o humano é filho do céu, é da terra, do espírito, do cuidado, mas ele é, né, e se faz a partir do cuidado, da cura. Viver, então, é cumprir essa decisão do tempo, não é? Pertencemos ao cuidado, né? Então, é muito interessante que os mitos têm uma ação muito pedagógica, né? Eles nos ensinam que somos, por exemplo, filhos do cuidado com C maiúsculo, né? O, o serem, né? O habitar o mundo, deter-se junto às coisas, às pessoas, a nós mesmos. É esse mundo que não é só o mundo prático, não é o mundo das coisas, mas é tudo aquilo que se dá como morada, como e também, né, como um não lugar, como aquela não morada, aquilo que é desértico, né? Então, cuidado, ele envolve ambas as coisas, que, na verdade, né, configura então a nossa experiência existencial como esse espaço de jogo em permanente movimento, destinação, estamos sempre a caminho, sempre pendurados, sempre tecendo um mundo com o mundo, junto ao ente, às coisas e à vida. O homem não pode existir senão em comunhão com o mundo dos entes. Então, obviamente que nós somos entes, nós entificamos o mundo, né?
em todas as suas áreas, atividades, na vida e na morte. Mas o homem não basta. Ele precisa ser, ele precisa voltar-se para o ser. Porque muitas vezes o ser nos passa desapercebido, num modo de distração, que é o que acontece muitas vezes no mundo atual. Então é preciso voltar-se, não é? E preocupar-se com os outros num mundo de comunhão e comunicação, que é esse mundo de linguagem, interpelando-se, perguntando-se pelo outro com o outro, somente nesta relação do eu e do tu, lembrando Martin Buber, é que vamos superar o adoecimento como modo quase naturalizado de ser no mundo atual e nos sensibilizar e, né, estranhar ou voltar a estranhar diante aquilo que não é comum. O comum, não é, gente? É aquilo que está dado. Então, é o mundo utilitário do Heidegger, é o mundo dos artefatos, da técnica, da gente, todo mundo faz igual, dos usos, dos costumes, que a gente vai chamando de tradição, né? E isso vai sendo, de alguma maneira, naturalizado pelo ser e pelo ente como uma ocupação com as coisas, né? Em que somos tomados pelo mundo, quase como um efeito causal mesmo, né? E aí nós nos deixamos tomar pelo atropelo, né? E distração. Então, olha a fenomenologia nos charre, né? É por isso que é o outro modo de solicitude. Ele nos chama a nos ocupar o mundo de uma outra forma. E não tem outro jeito a não ser interpelar e ser interpelado pelo outro, nesta outra forma, né? Por isso, a própria importância, né, de outros autores como Martin Buber, né? Nas psicologias humanistas isso vai voltar, o Kierkegaard, entre tantos outros, né? Então é preciso superar a dispersão de nossas ocupações utilitárias e instrumentais. Isso é, né, muito interessante, porque a existência fica como se girando no vazio, da ideia de náusea do próprio Sartre, né? Quer dizer, nós precisamos nos reapropriar desse outro modo de pensar o mundo. E nesse sentido, nós então fundamos uma outra solicitude que só se dá na relação, não é? Do eu e do tu, superando a ideia do outro como isso, né? Como qualquer coisa, que também tem responsabilidade sobre a vida. Então, essa corresponsabilidade, né? Que é a própria ideia sartreana de que, né, eu tenho liberdades, porém eu escolho e também escolho pelo outro. Então, né, esse paradoxo dialético entre ter que ser envolve liberdade e responsabilidade ao mesmo tempo. E isso gera, né, escolher e ser responsável e ao mesmo tempo poder escolher, vai gerando o que nós chamamos de angústia, que Kierkegaard vai chamar lá de desespero, né? Então, o autor nos provoca a ideia de ser e provocar essa solicitude mais que ele vai chamar positiva para o mundo comum, da convivência, aquele velho cuidado pela polis, pelo, né, que hoje em dia parece até quase impossível. Existir, portanto, é estar entregue, aberto, mas isso demanda também paciência, tempo, inclusive lidar com a dor, lidar com a angústia, que só nos revela que somos humanos, que estamos o tempo todo nos movendo nesse abismo que é a existência.
Esse cuidado, então, com a existência, diz lá, né, o autor na página 28, implica necessariamente estar aberto no mundo com o mundo dentro de uma temporalidade. Isso, obviamente, remete ao Heidegger, né, que se articula em três modos de existência: do futuro, a do passado e do presente. Sempre existimos na dinâmica presenteísta desses três tempos acontecendo ao mesmo tempo na vida do instante. Quando falo do passado estando no presente, obviamente que eu já estou falando de um passado que não é um passado livre do que vivo no presente. E quando me jogo no projeto do futuro, obviamente que a minha situação presente também, de certa maneira, de maneira fática, né, de maneira existencial, epocal, também nos provoca algum modo de projetar-se para o mundo, né? Então, há 50 mil anos atrás, talvez o homem, né, humano, o Homo sapiens, não soubesse, não e nem pensasse em projetar-se como uma máquina com inteligência artificial, por exemplo. Então, o cuidado exige também se cuidar com a temporalidade, nessa historicidade. É abandonar-se e reapropriar-se, desprender-se diante o domínio e o mistério. É o caminho da errância, do desvelamento. Como diria Heidegger, é o caminho do campo, o caminho da floresta, que nos dá uma serenidade, mas ao mesmo tempo nos entedia e que nos coloca diante as coisas mais simples, como aquilo que o homem apenas se remete, como um homem da vigência da linguagem. O homem fala. Daí a própria ideia de que a linguagem seria a casa do ser para Heidegger. Quando ele fala linguagem, ele não está falando dessa linguagem prosaica nem comunicacional, né, instrumental, mas ele está falando da linguagem como aquilo que possibilita, né, eu me reconhecer no outro, ou mesmo me estranhar no outro. O apelo do caminho que fala, que grita, que emudece, né? O perigo, diz Heidegger, é que atualmente, né, o perigo iminente, e eu acho que essa é uma questão, até para nós irmos finalizando as nossas reflexões, ao escutar esse apelo do ser neste caminho, né? Muitas vezes, isso é muito interessante, né? O perigo iminente é ficar o homem de hoje surdo à linguagem do caminho, cabendo-lhe nos ouvidos apenas o ruído das máquinas, causando tédio e náusea. É preciso tomar um novo ar nesse caminho, para que se recresça, retome-se uma jovialidade sábia, serena, que tenha abertura para o eterno. Bom, com isto, penso que a gente conseguiu, não é, dar conta aqui desta, deste novo reposicionamento, para a partir daí discutirmos várias outras questões da fenomenologia, das psicologias humanistas e dessa ética do cuidado. Espero que vocês tenham gostado. Morada Acadêmica volte sempre, o lugar onde os saberes se encontram.